A luz da live começava a brilhar no ecrã de Miguel enquanto o relógio da parede marcava quase meia-noite e a sala estava mergulhada numa penumbra azulada. Boa noite a todos. Hoje eu trouxe uma história que me deixou desconfortável durante semanas e espero que vocês estejam prontos para isso. Já respondia em mensagens rápidas a subir pela lateral do ecrã como se fossem pequenos fantasmas digitais impacientes por sangue e suspense. Esta história chegou até mim por e-mail, escrita por uma mulher chamada Inês, e eu confesso que hesitei muito antes de decidir partilhá-la aqui. Alguns espectadores escreveram que adoravam relatos baseados em e-mails reais, enquanto outros pediam para ele começar logo, antes que a coragem esfalhasse. O assunto do e-mail era simples e estranho ao mesmo tempo. Dizia apenas que, se alguém apagasse esta história, a luz poderia nunca mais voltar a acender naquele farol. Miguel respirou fundo, alistou o microfone, aproximou o rosto da câmara e abriu o ficheiro, onde o texto Inês o aguardava como uma ferida antiga prestes a ser tocada. Ou ler este relato como se fosse a própria voz dela, e vocês decidem no fim se acreditam ou não no que aconteceu naquela semana no norte de Portugal. Quando a minha avó morreu, deixou-me uma carta muito curta e uma aliança simples que parecia velha demais para o brilho que ainda tinha no metal. Na carta ela escreveu que eu devia evitar a costa onde o farol se era que sobre o penhasco, mas se algum dia lá voltasse, jamais poderia deixar a luz a parar. Apreciar ao ouvir a minha avó murmurar durante o sono palavras soltas sobre delitos no mar, sobre casados encharcados e sobre uma noite em que o céu se recusou a amanhecer. Durante muito tempo pensei que fossem apenas pesadelos de uma mulher idosa que viveu a guerra e as pedras que a guerra traz sempre enroladas no nevoeiro. Anos depois, ao tratar de documentos de família, descobri que o apelido original da minha avó tinha sido apagado e substituído por outro mais neutro e menos comprometedor. Revisando os mais antigos, encontrei o mesmo apelido ligado a um farleiro acusado de negligência num naufrágio que matou muitas pessoas durante uma noite de tempestade. Entre as vítimas mencionadas, havia uma mulher grávida identificada apenas como noiva do farleiro, e a data do acidente coincidia com o ano de que a minha avó quase nunca falava. Eu trabalho como tradutora e passo a vir a dar voz a palavras de outros, mas, naquele momento, percebi que talvez a minha própria família fosse uma língua que eu ainda não sabia ler. Foi por isso que reservei uma semana numa pequena habitação instalada no farol antigo, numa aldeia de pescadores no norte de Portugal, levando comida, carta e aliança. Miguel fez uma pausa, olhou para o chat e viu mensagens de gente a dizer que sentia arrepios só de ouvir falar da voz que sussurrou segredos de guerra durante a noite. Ela continuou a descrever na viagem até ao farol e a sensação de que o comboio e depois o autocarro estavam a levar num trão norte, mas para trás no tempo. Cheguei à aldeia num fim de tarde nublado. O ar cheirava a altas secas e a peixe, e o mar parecia bater na costa com uma agitação quase humana. O farol iria-se num penhasco escuro, um pouco afastado das casas, e o caminho até lá era um fio de pedra entre ervas altas e arbustos torcidos pelo vento. A tesa ocupava o antigo edifício dos faroleiros e tinha apenas 3 partes abertas aos hóspedes, uma cozinha pequena e um corredor comprido, onde um relógio antigo marcava as horas com um tic-tac cansado. Está a chover lá em cima no céu, mas aqui embaixo que moia mesmo é o mar. Seja bem-vinda, menina. Eu sou o António e tomo conta deste tour. Ele era um homem de idade, com o rosto marcado por vulgas de sal e sol, e tinha olhos claros que pareciam já ter visto tudo o que valia a pena ver e também o que não valia. A senhora quer ficar no quarto virado para o mar, não é? Toda a gente quer, mas eu aviso que o vento não gosta de dormir, às vezes, traz visitas que ninguém convidou. Sorri, achando que é apenas humor de velho marinheiro, e respondi que o som das ondas me fazia dormir melhor, porque me lembrava viagens que eu nunca fiz. O som das ondas faz muita coisa, faz esquecer, faz lembrar, às vezes, faz acordar quem devia estar quieto. Se ouvir passos molhados à noite, não abra a porta e não desça ao caminho da falésia depois da meia-noite. A maneira como ele disse aquilo não parecia uma piada, Por um momento, senti o impulso de fazer meia volta, mas o farol lá em cima parecia chamar-me com uma paciência antiga. Miguel leu essas frases com cuidado e o chat encheu-se de comentários a dizer que o António parecia assustador e adorava ao mesmo tempo como todos os guardiões de segredos em boas histórias de fantasmas. O quarto era simples, tinha uma cama de ferro, uma cômoda de madeira gasta e uma janela grande que dava diretamente para o penhasco e para o mar que respirava lá embaixo. Ao lado da cama havia uma pequena mesa com uma lâmpada moderna e um copo de vidro sobre a cômoda, o espelho retangular com manchas antigas no canto superior. Quando abri a janela, o vento entrou com força, trazendo o cheiro intenso de sal e qualquer coisa que parecia cinza molhada. Por um instante, tive a impressão de ouvir um sino de navio ao longe. Fechei a janela e disse a mim mesma que era apenas imaginação, alimentada por histórias antigas e pelo cansaço da viagem, e deitei-me sem desfazer a mala. No corredor, o relógio antigo deixava que o ponteiro dos segundos arranhasse o silêncio e Inês adormeceu com o coração dividido entre a curiosidade e o medo sem nome que se escondia atrás dos ossos do peito.
Acordei no meio da noite sem saber porquê, como que é puxada dentro vi o sonho antes do fim, e a primeira coisa que eu vi foi o som de botas a cair em algum lugar perto da porta. Não chovia lá fora, eu conseguia ver pela fenda da cortina ao céu limpo e uma lubaça, mas, junto à porta, havia uma pequena poça de água a espalhar-se pelo sonho de madeira. Aproximei-me descalça e vi que a poça começava numa marca alongada, como se um pé molhado tivesse estado ali há algum tempo e depois desaparecido numa direção impossível de seguir. Abri a porta devagar e o corredor estava vazio, o relógio marcava 3 e 7 e o ar cheirava a roupa úmida esquecida numa corda imaginária. Voltei para o quarto com o coração batendo depressa e fui à casa de banho lavar o rosto, esperando ver-me no espelho apenas uma mulher cansada e impressionada. O espelho estava embaciado por dentro, como se alguém tivesse tomado banho ali. Na superfície úmida, havia letras formadas por linhas limpas, sem vapor, a dizer acender a luz. Chape reagiu com uma sequência quase unânime de mensagens a dizer que aquilo já era mais do que suficiente para muitos desligar o vídeo e irem tentar dormir, ou não dormir, de forma mais tranquila. Ela escreve que limpou o espelho com a toalha e que tentou convencer-se que alguém, antes dela, se tinha divertido a escrever a face, mas a seguir veio a parte que me deixou verdadeiramente inquieto. Na manhã, assim fui à cozinha tomar café e encontrei o António sentado ao lado da janela a olhar para o mar com a cara de quem está a contar ondas em vez de nuvens. Contei-lhe o que tinha visto no espelho, tentando manter o tom leve, como se fosse apenas um detalhe curioso e uma casa antiga com fantasias acumuladas. Se o espelho pede luz não é por acaso, mas a senhora não deve assustar-se com isso, porque há pedidos que são mais antigos do que nós e que ficam a fictícios até alguém ouvir direito. O importante é não brincar com o que aconteceu aqui. Houve uma noite em que a luz apagou quando não devia. Desde então, a gente que sobe estas escadas sente verdadeiros pés. Perguntei-lhe o que queria dizer com isso e ele limitou-se a encolher os ombros, a servir-me café e a dizer que a minha avó teria explicado melhor se tivesse tido coragem de voltar. Quando ouvi o nome da minha avó sair da boca dele, o mundo pareceu ficar mais estreito e o cheiro do café misturou-se com o cheiro de masia até eu já não saber o que estava a respirar. Miguel levantou os olhos do texto outra vez e comentou com o político que raramente via uma ligação tão direta entre um lugar assombrado e uma herança de família carregada em silêncio por gerações. Passa então a descrever como começou a vasculhar a casa em busca de qualquer coisa que ligasse à volta o farol e à aldeia. Enquanto António ia tratar de coisas lá fora, eu caminhei pelo corredor, observando as paredes cobertas de fotografias antigas e recortes de jornal amarrecidos. Numa das fotografias vi um homem de uniforme simples de faroleiro ao lado de uma mulher de casaco comprido escuro e senti um arrepio, porque o rosto dela parecia uma versão híbrida da minha avó e da minha própria cara. Debaixo da fotografia havia uma legenda quase apagada pelo tempo, mas ainda consegui ler o apelido que eu tinha descoberto nos jornais e que a minha família tinha tentado entrar. Passei os dedos pelo contorno da moldura e senti algo solto por trás do cartão e consegui retirar um pequeno objeto de metal frio que era uma chave antiga enferrujada, mas ainda inteira. Levei a chave comigo de volta ao quarto e deixei-a sobre a cômoda ao lado da aliança da minha avó e da carta que me pedia para não apagar nada se eu voltasse ali. No chat, alguns espectadores sugeriam que a chave certamente abriria um lugar que nunca devia ter sido fechado e outros perguntavam se alguém mais ouvira fluidos estranhos durante a narração. Eu sei que muitos de vocês estão a pensar que esta é a parte óbvia da história, a chave misteriosa, a fotografia antiga, mas o modo como ela descreve o que vem a seguir torna isto menos um clichê e mais uma espécie de confissão atrasada. Nessa tarde sentei-me no quarto para trabalhar, mas a tradução que eu tinha de entregar parecia perder o sentido cada vez que eu lia e juía as frases, como se outra língua estivesse a tentar infiltrar-se pelo meio do texto. Acabei por largar o computador e abrir a gaveta da mesinha de cabeceira, onde encontrei um caderno com capa de cordagem cheio de páginas preenchidas a tinta desbotada. Era um diário, pela caligrafia e pelas datas, percebi que tinha pertencido ao faroleiro da fotografia e que cobria precisamente os anos de guerra e de naufrágio que os jornais falavam. Nas primeiras páginas ele falava de tempestades, de turnos cansativos e de navios que passavam longe demais para ver os rostos de quem viajava, mas me ensinava também uma mulher que vinha visitá-lo em segredo e que usava sempre um casaco escuro com o cheiro a mão. Nos últimos registros o tom mudava e havia frases cortadas a meio e palavras buscadas com força, como se alguém tivesse tentado censurar o próprio passado. Ele escrevia sobre uma que lhe ofereceu um dinheiro para apagar a luz por uma única noite, sobre a promessa de que nenhuma vida inocente passaria por ali e sobre a intenção de fugir com a mulher e à criança que ela levava 90 assim que tudo estivesse resolvido. A última frase completa dizia que a luz seria apagada uma única vez para que uma vida melhor acendesse alguns mais longe, mas, depois disso, o texto transformava-se em nuvens de tinta elegível. O chat encheu-se de teorias sobre contrabandistas e sobre pactos que nunca correm bem, e algumas pessoas diziam sentir pena do faroleiro apesar da possibilidade de ele ter condenado tanta gente à morte.
Ela continua descrevendo a noite seguinte, porque é aí que a presença da mulher do casaco molhado deixa de ser apenas memória e lenda e passa a ocupar um espaço físico ao lado dela. Na segunda noite, o vento parecia bater diretamente na janela do meu quarto, como se fizesse arrancá-la da parede, e a madeira gemia à cara rajada como se o que lembrava passos arrastados no corredor. Tentei ignorar e concentrar-me num livro, mas, quando olhei pela janela, vi uma figura solitária de pé na borda do penhasco, vestida com um casaco comprido escuro que o vento não conseguia mover. A figura estava de costas para mim, a olhar para um lame. Mesmo à distância, eu sentia que havia algo pesado preso aos ombros dela, como água ou culpa, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Pisquei os olhos por instinto e a figura já não estava lá, mas o vidro da janela estava coberto de gotas, como se uma alma tivesse sentado diretamente contra a casa. Levantei-me assustada e fui à casa de banho ver se o espelho voltar a escrever alguma coisa. Desta vez, as letras diziam apenas não pares, apesar de ele não ter acendido nada ainda. Miguel leu as últimas palavras num tom mais baixo e vários espectadores escreveram que sentiam vontade de tapar o espelho de casa antes de continuar a ouvir. Na manhã seguinte, confrontei António e perguntei-lhe se a minha avó alguma vez tinha estado ali e se ele a conhecera quando era jovem. Eu conheci muita gente que já não pode responder por si, e a tua avó era uma delas. Ela vinha à igreja de Aldeia acender velas pelos mortos do mar, mas nunca tive coragem de subir outra vez até ao farol. Diziam que ela era família daquele homem que apagou a luz e, em vez de defender, preferiu mudar de nome e tentar viver como se o mar fosse apenas o lugar distante no mapa. Perguntei se eu acreditava que o faroleiro tinha feito de propósito e ele olhou para o mar antes de responder, como se precisasse pedir permissão às ondas. Acredito que houve coisas combinadas meio cada noite, tendo em conta direitos, houve dinheiro, medo, talvez amor, mas o que sei é que o navio bateu nas rochas às 3h07 e a luz do farol estava apagada quando devia estar acesa. Desde então fala-se de uma mulher de casaco molhado que sobe estas escadas e deixa marcas de água nos corredores à procura da luz que prometeu e que nunca mais vi. Quando ele terminou de falar, senti que o chão se inclinara ligeiramente debaixo dos meus pés, como se o penhasco tivesse respirado fundo e ficasse à espera da próxima confissão. No chat, alguns diziam que queriam saber mais sobre a avó de Inês. Outros pediam que Miguel não parasse daquele ponto e que continuasse a leitura sem intervalos para que o ritual não fosse interrompido. Ela escreve que passou o resto do dia com a chave num bolso a sentir o peso pequeno e sente um tal ao lembrar que ainda havia portas que ela não tinha experimentado abrir. Ao final da tarde, enquanto o sol se fundia atrás de nuvens baixas, andei pela casa inteira tentando perceber de onde poderia ser aquela chave e testei discretamente algumas fechaduras antigas. Foi no fim do corredor, atrás de um armário encostado à parede, que encontrei uma porta que parecia fazer parte da casa ao mesmo tempo, não pertencer a lado nenhum. A madeira estava mais escura, como se tivesse sido tocada por chamas e depois apagada à pressa, e a fechadura tinha exatamente o formato da chave que eu trazia comigo desde que a retirei da fotografia. Quando a chave rodou, senti um frio súbito na mão e uma hora à minha volta pareceu ficar mais denso e mais úmido, como se eu tivesse sido vários metros em direção ao mar. Atrás da porta havia uma escada estreita que descia para baixo do farol, iluminada apenas por uma lâmpada fraca no topo, que pulsava como se fosse uma chama cansada. Miguel descreveu com a voz enlouquecida como se cada degrau quase. Também na sala pequena estava a assistir à live e o chat abrandou por um momento como se o público estivesse a prender a respiração. Saí os degraus contando-os em silêncio e cheguei a um pequeno quarto subterrâneo onde o cheiro a sal era tão forte que eu sentia cristais invisíveis a arranhar a minha garganta. Nas paredes havia casacos de apanados em pregos enferrujados e cordas enroladas como serpentes adormecidas num canto, o cinto de navio coberto de pó e sal. No centro do chão via-se o círculo de pedras escuras dentro dele, um monte baixo coberto por um tecido escurecido pela água e pelo tempo. Ao aproximar-me percebi que debaixo do tecido havia olhos pequenos e um objeto metálico que brilhava fracamente, captando a pouca luz da lâmpada. Antes que eu conseguisse tocar no tecido, uma voz feminina soou bem perto do meu ouvido, embora eu estivesse completamente sozinha, e disse que a luz não devia ter sido apagada. A voz não parecia raivosa no início, soava cansada e carregada de uma tristeza antiga, como se tivesse repetido a mesma frase demasiadas vezes ao longo de demasiados anos. O chat encheu-se de mensagens a dizer que sentiam calafrios na nuca e alguns escreveram que desligariam o vídeo se a voz começasse a gritar no velado de Inês. Fiquei parada sem conseguir respirar e depois ouvi a mesma voz perguntar se eu estava finalmente pronta para acender alguma coisa por todos os que tinham sido deixados no escuro. Nesse instante a lâmpada ao sol por um momento, o quarto ficou completamente às escuras quando a luz voltou a acender, vi no lado oposto da sala uma mulher de pé junto à parede. Ela vestia um casaco comprido escuro que pingava água para o chão, apesar de eu não ouvir qualquer som de gotas, e o cabelo colava-se ao rosto de pele muito pálida, como se tivesse sido lavada por água do mar fria.
O mais perturbador era que os traços do rosto pareciam uma mistura perfeita entre a minha avó jovem e o meu próprio reflexo, como se alguém tivesse juntado as duas numa única identidade. Ela levantou a mão esquerda e havia uma aliança igual à que eu trazia ao pescoço, e o brilho das duas alianças parecia ligar o presente ao passado, como fio de luz muito fino. A voz voltou a falar, sem que os lábios se movessem, e disse que ter apagado a luz uma vez tinha sido o erro do faroleiro, mas que o verdadeiro pecado da família tinha sido tentar apagar a história inteira. Diga-lhe lentamente a frase sobre o verdadeiro pecado, e alguns espectadores comentaram que aquela era a parte mais dolorosa da narrativa, porque falava de silêncio mais do que de morte. A mulher de casaco molhado aproximou-se o passe. A cada movimento, o chão parecia tornar-se mais instável, como se eu estivesse em cima de um convés e não num quarto de pedra. Ela pediu-me que dissesse em voz alta o nome do faroleiro, o nome da mulher que moveu-me no naufrágio e o nome da criança que nunca chegou a nascer. E eu percebi que, se não o fizesse, tudo continuaria preso ali para sempre. Eu conhecia apenas 2 nomes pelas notas de diário e pelos escotes de jornal, e o terceiro era o meu próprio nome repetido como hipótese na caligrafia demo de faroleiro que sonhava com um futuro que nunca aconteceu. Quando pronunciei os nomes, a lâmpada brilhou mais forte durante alguns segundos e o casaco dela pareceu ficar mais leve, como se parte do peso de água estivesse a ser libertado. Em seguida ouvi passos na escada em direção ao quarto subterrâneo e a figura desapareceu, deixando apenas o cheiro intenso de algas e o som distante de um sino que não estava a ser tocado por nenhuma mão visível. Nina, alugaram-me não se desse sozinha, e este é um deles. O que foi que encontrou aí embaixo que a deixou com essa cara de quem viu que já sabia, mas não queria lembrar? Respondi que tinha encontrado um tipo que tomou improvisado e um leque de coisas que a minha família tentou esquecer e que talvez eu não tivesse o direito de mexer naquilo. Se alguém lhe deixou uma carta a pedir que não o pagasse de nada é porque já estava na hora de mexer. A questão é se a senhora está disposta a pagar o preço de acender uma luz que ficou apagada por tanto tempo. O chat dividiu-se entre quem achava que Inês devia fugir imediatamente e quem defendia que ela tinha a obrigação moral de continuar até ao fim por causa dos mortos que ainda esperavam uma espécie de justiça. Neste ponto ela passa a falar da noite do Festival da Aldeia, que é quando tudo converge para um único momento em que a luz tem de ser escolhida ou negada. Naquele verão a aldeia preparava-se para o Festival do Santo, protege os pescadores e as ruas encheram-se de bandeiras de papel e de música que subia até ao penhasco como fumo colorido. António disse-me que queria descer para a aldeia à noite para assistir à missa e depois para beber um copo com os poucos amigos que o estavam, deixando-me sozinha no farol pela primeira vez desde que eu chegara. Se quiser ver o mar com mais calma, suba ao topo do farol quando escurecer, mas lembre-se de uma coisa, há horas em que a luz é uma escolha e há horas em que a luz é um dever. Fiquei com a impressão de que ele sabia mais sobre o que ia acontecer do que dizia e que talvez estivesse a deixar não li não por descuido, mas porque alguém da família tinha finalmente a enfrentar aquilo. Quando o sol se pôs, o céu ficou de um cinzento espesso e o mar parecia respirar de forma mais pesada do que antes e o farol havia-se sobre a escuridão como uma coluna de ossos brancos. Dentro da casa do relógio do color começou a fazer um som enrolado quando foi irar, vi que o ponteiro das horas e o dos minutos estavam presos em 3 e 7, embora eu soubesse que não era essa a hora real. Nesse momento ouvi outra vez o som de água a pingar no chão do quarto, apesar de todas as janelas estarem fechadas. Quando abri a porta, vi pegadas molhadas a atravessar o corredor em direção à escada que descia para a saída. Vi na chave, no diário e na aliança, e senti que, se deixasse as coisas para trás, estaria a escolher a versão da história em que nada muda e tudo continua isso dentro de paredes silenciosas. Segui um rastro de água até à porta quando a abri, o vento frio cortou-me o rosto e trouxe com a som distante de voz da aldeia e um sino da igreja a batendo de forma descompassada. Miguel descreveu a saída de Inês para o caminho da falésia com um tom quase cinematográfico e muitos espectadores escreveram que se sentiam a caminhar junto com ela entre as pedras úmidas. O caminho até à borda do penhasco foi estreito e escorregadinho e cada passo parecia um pacto renovado com algo que eu não conseguia ver, mas que me observava de algum lugar entre o mar e o céu. Quando cheguei ao ponto mais alto, vi a mulher de casaco molhado parada muito perto do abismo, virada para o mar que se agitava lá embaixo, colunas que pareciam querer subir até nós. Desta vez ela não estava totalmente imóvel, o casaco mexia-se lentamente como se respirasse e o cabelo brilhava com a luz mínima vinda da aldeia e das fogueiras do festival. Ela virou-se para mim com um movimento lento e os seus olhos tinham a cor exata do mar naquela noite, uma mistura de cinzento e verde com reflexos de memória e raiva. Levantou a mão e mostrou uma aliança que usava e eu senti um aperto no peito, porque compreendi que aquela joia não representava apenas um casamento nunca realizado, mas também o compromisso de contar a verdade. Sem dizer uma palavra, ela apontou para o farol escuro atrás de nós e eu compreendi que naquela noite a luz ainda estava à parada do ponto de vista dela, porque a história continuava a esconder. Pensei na minha avó a apagar o próprio apelido para fugir da vergonha e percebi que todo aquele silêncio tinha sido uma forma de perpetuar a noite do naufrágio. Se eu recuasse e fingisse que nada tinha visto,
Provavelmente continuaria viva, mas carregaria comigo o mesmo peso de água que eu via nos ombros daquele mulher. O Chaco parecia dividido entre medo e admiração, e algumas pessoas escreviam que toda a gente tem um farol operado na própria família e que quase ninguém tem coragem de subir para acender outra vez a luz. Enquanto o vento me empurrava para trás e o abismo parecia chamar-me com promessas estranhas, ouvi a voz dela pela última vez, dizendo que alguém teria de acender a luz, não no alto da torre, mas dentro das palavras. Voltando para o farol, segui o caminho com dificuldade e entrei de novo na casa, onde o ar estava tão pesado que parecia que cada parede chorava água invisível. Subi as escadas até ao topo, levando a lamparina antiga que encontrara no quarto Sucani e o diário aberto na última página legível. Lá em cima o espaço era pequeno e frio da janela circular, eu podia ver o mar e as luzes distantes da aldeia com pequenas orações acesas espalhadas sobre a costa. Em vez de procurar qualquer mecanismo elétrico, sentei-me no chão de pedra e comecei a ler em voz alta o diário desde o início, repetindo cada palavra que o faroleiro tinha escrito sobre responsabilidade, medo e desejo de fugir. Quando cheguei às partes censuradas, li também os boas de tinta como se fossem nomes de pessoas afogadas e pedi desculpa em voz alta a cada uma delas pelo silêncio da minha família. Por fim pronunciei de novo o nome da minha avó, dizendo que ela tinha tentado viver uma vida diferente, mas que o mar nunca a deixou em paz verdadeiramente. Acendi a lamparina e coloquei-a perto da janela, sabendo que a luz fraca não serviria para orientar nenhum navio, mas que talvez fosse suficiente para que alguns mortos percebessem que não estavam completamente esquecidos. Enquanto a chama tremia, ouvi de novo o som do sino de navio por uma fração de segundo, tive a sensação de ver no horizonte a silhueta de um casco antigo a afastar-se lentamente da costa. Miguel olhou por um instante para a sua própria janela como se esperasse ver também algum reflexo estranho no vidro, mas só ouviu o escuro da noite e a sua própria cara pálida iluminada pela cama. Depois disso voltei para o quarto, desci as escadas com as pernas a tremer, mas com o peito estranhamente mais leve, como se uma parte do peso de Noema tivesse sido devolvida ao lugar certo. Daquela noite dormi sem ouvir gotas de água nem passos no corredor na manhã seguinte. O espelho da casa de banho estava completamente limpo, sem qualquer palavra escrita, e o relógio marcava a hora correta. Antes de partir, deixei a chave sobre a mesa da cozinha ao lado de uma nota para António, dizendo que a luz tinha sido acesa de uma forma diferente e pedindo desculpa por qualquer coisa que eu tivesse perturbado. Enquanto descia pela última vez o caminho até à aldeia, senti que alguém caminhava atrás de mim a uma distância respeitosa ao virar-me para olhar, vi apenas o casaco de um nevoeiro mais denso a dissolver-se no ar. É por isso que escrevo este e-mail, Miguel, porque a carta da minha avó pedia que eu não operasse nada se voltasse ao farol, e a única forma de manter esta luz acesa é como tal alguém que sabe lidar com histórias de fantasmas. Se estiveres a ler isto, quer dizer que já aceitei que não posso voltar a ser apenas a tradutora discreta que vive longe do mar, porque uma parte de mim ficou naquele penhasco para olhar para a água, mas talvez assim eu finalmente consiga dormir. O pestinhas terminava ali, mas Miguel acrescentou que o e-mail tinha sido enviado poucos dias antes de uma notícia estranha surgir nos jornais locais. Algum tempo depois de receber esta mensagem, eu li numa notícia breve que um incêndio tinha destruído parcialmente um antigo farol numa aldeia do norte e que havia suspeita de curto-circuitos, mas nada confirmado. A nota mencionava que uma mulher tinha sido encontrada morta no interior, sem identificação clara, e que ao lado dela havia uma lamparina de metal que parecia antiga demais para ser daquele lugar. O Jacques explodiu num coro de perguntas e teorias, e foi então que um utilizador com o nome Guardião 77 escreveu uma mensagem que fez o clima da live mudar de forma quase palpável. Alguém com o nome Guardião 77 está a dizer que é da região e que o farol de que Inês fala já não funciona há meses, queimou quase todo, e que nunca houve qualquer pensão liberta lá depois do incêndio. Algumas pessoas iam nervosas, dizendo que poderia ser apenas alguém inventado para entrar no jogo, mas outras ficaram em silêncio e deixaram apenas um ícone de vela na caixa de comentários. Eu não sei se a história de Inês foi contada antes ou depois do incêndio, não sei se ela esteve lá mesmo, ou se tudo isto é uma forma elaborada de falar sobre culpa e silêncio, mas sei que, desde que li este e-mail, há coisas estranhas a acontecer aqui em casa. Por exemplo, enquanto lia o relato, hoje, juro que ouvi um som de gotas a cair perto do meu armário, mesmo sem haver qualquer fuga de água, e tenho quase a certeza de que não deixei nenhum casaco molhado pendurado ali. Miguel virou-se ligeiramente para a câmara por trás dele, o público pôde ver a silhueta de um casaco escuro pendurado na porta do armário, com a bainha aparentemente mais escura, como se estivesse úmida. Eu não tenho nenhum casaco deste tipo, pelo menos não me lembro de ter, e a verdade é que não quero ir ali verificar agora, porque ainda tenho de vos agradecer pela companhia nesta história. O Jacques encheu-se de mensagens a dizer para ele não se aproximar do armário e para terminar a live rapidamente, antes que a ligação fosse cortada por alguma coisa que não estivesse na lista de problemas técnicos conhecidos. Seja qual for a verdade sobre a Inês e sobre o farol,
Acho que ela conseguiu o que queria, que é não deixar a história apagar-se, porque agora vocês também ouviam, e ela não está mais presa só na cabeça de uma pessoa. Miguel respirou fundo e sorriu de forma tensa, como quem sabe que uma sala vazia pode ser tão cheia de presenças quanto uma igreja num funeral. Se vocês chegaram até aqui com o coração a bater um pouco mais depressa, eu agradeço por terem ficado comigo até ao fim desta história, e isso significa mais do que imaginam. A contagem de espectadores mantinha-se alta e a caixa de comentários continuava a voar com promessas de luzes acesas em quartos escuros por todo o ar. Se gostaram deste lado sobre o farol e a mulher do casaco molhado, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, de se inscreverem no canal e de partilharem nos comentários o que sentiram enquanto ouviam. Para quem quiser apoiar de forma ainda mais direta o trabalho aqui de histórias de fantasmas curtas, pode usar o código de resposta rápida que aparece agora no canto inferior direito do vídeo. Também podem encontrar um link na descrição para fazer uma contribuição e ajudar a manter acesa esta luz que são as nossas histórias narradas noite após noite. Na descrição do vídeo vão encontrar ainda ligações para outras séries muito diferentes desta, com fantasmas de outros lugares e épocas, para que possam continuar a explorar este mundo de sombras e sussurros. Se ouviram algo estranho em casa enquanto esta história era contada, escrevam nos comentários, porque, às vezes, partilhar o medo faz com que eu fique um pouco mais leve e bom, pelo menos, mais interessante. Obrigado por terem estado comigo mais uma vez, cuidem da vossa própria luz, não apaguem as histórias importantes e espero-vos na próxima narrativa assombrada aqui no canal. O live aproximava-se do fim, enquanto o botão de iniciar transmissão esperava pelo clique. Uma gota de água imaginária descia lenta pelo lateral do ecrã como se o mar tivesse encontrado um novo tipo de farol dentro de cada um dos que ouviram.